Boa tarde, meu nome é Maria Fernanda, uma das administradoras do projeto, e hoje nós entrevistaremos a vereadora Marta Rodrigues. É um grande prazer ter a senhora como uma das nossas lideranças femininas temas do projeto. Primeiro, eu gostaria de começar a entrevista perguntando para a senhora um pouco sobre a sua trajetória. Queria saber o que a inspirou a entrar na política e como foi esse processo. Boa tarde, Maria Fernanda. Dizer da minha alegria em vocês ter pesquisado e ter nos encontrado aqui em Salvador para a gente fazer essa nossa entrevista. Fico muito feliz e agradeço imensamente o trabalho também que você, como uma jovem, vem desenvolvendo. Isso é importantíssimo para o empoderamento das mulheres e também que aí você acaba também sendo referência para outras, viu? Então, muito obrigada. Então, o que foi que me inspirou a entrar na política? Como foi a sua pergunta? Eu iniciei, Maria Fernanda, a minha vida política no movimento estudantil ainda em Jequié, que é um município que fica a 300 e poucos quilômetros de Salvador, lá numa escola pública também, no IERP, que eu estudei em escola pública, e você sabe que no interior a gente tinha dificuldade, não tinha faculdade, né? Não tinha nada disso. Se fosse num período como hoje, que nós, e com o governo progressista do presidente Lula e da presidenta Dilma, expandiu tanto os cursos técnicos como também as universidades. Hoje a gente tem enriquece as universidades, curso de medicina e tudo. Mas na época não tinha. Aí, na década de 80, eu vim para Salvador também tinha terminado o segundo grau, para estudar. Então, lá começamos também a nossa militância no colégio estadual, porque a gente já, não com essa dimensão que depois a gente foi adquirindo, do machismo, do racismo, mas lá a gente já percebia que nós, mulheres, não tínhamos o mesmo espaço que os homens, seja na quadra para jogar, seja quando tinha gincana, quando tinha tudo isso. Mas a gente ainda não tinha ainda essa dimensão exata do que era. Depois, quando a gente começou na militância com mais força, foi que a gente foi entender o que era que nós sofríamos lá atrás. Então, vim para Salvador, comecei também nos bairros populares, fazendo a luta também nos movimentos. Quando a gente vai para o bairro, a gente encontra as diversas lutas, né? E aqui me deu assim uma dimensão bem importante, foi a luta por creche. Porque sempre que a gente ia, as mulheres falavam para a gente, na sua maioria absoluta, mulheres negras, chefas de famílias, e que colocava que não tinha creche, que tinha dificuldade onde deixar suas filhas e filhos para poder sair com tranquilidade para ir trabalhar. Então, essa também, nos bairros onde nós andávamos, nós ouvíamos muito essa queixa, não era nem queixa, é uma reivindicação das mulheres, né? E por isso, eu começamos a ir para outros bairros também, outros bairros populares. E também fui para o mundo do trabalho, fui para o sindicato de telecomunicações. E lá também deu para a gente compreender essa toda essa importância que tem. Quando a gente vai para o sindicato, a gente vê outra pauta, mais uma pauta da cidadania, mais uma pauta também de direitos, e uma pauta também de aumento salarial e tudo, mas não era só isso, tinha isso e muito mais. E muitos desses diretores e diretoras que lá estavam moravam nos bairros. E às vezes muito não tinha esse despertar para chegar e colocar assim, olha, eu no bairro eu vou lutar. Então já achava que a luta só no sindicato já atendia. E não atendia, porque quando você volta para casa, você tem um transporte ruim, você chega num bairro, o bairro não tem saneamento, as escolas às vezes não funcionavam no tempo, à noite também, para garantir que todos tivessem acesso, e isso também acabou fomentando. E na década de 90, vou pegando assim por década para a gente fazer uma síntese, né? É, aqui também em Salvador, eu já estava bem engajada nos movimentos. O PT elegeu uma primeira vereadora chamada Geracina Guiar, e eu também fui trabalhar com ela, na assessoria dela. E de lá a gente teve como organizar, através do mandato, clubes de mães,
associação de mulheres, conselho de moradores nos bairros, tudo aquilo que eu tinha vivenciado antes, que as mulheres colocavam. Então, a gente estava tendo uma oportunidade, junto com uma vereadora muito atuante, combativa, e a gente começou a trazer também essa demanda. E, a partir daí, foi aumentando também essa relação com os movimentos sociais. Daí veio também uma outra necessidade premente, que era da gente criar um centro maior, que nós criamos Centro de Estudo da Mulher, o CEM, que era uma forma da gente envolver outras companheiras que já nos ajudavam, do NEIM, que é do Núcleo de Interdisciplinaridade da Mulher, na UFBA, e elas também tinham uma luta muito potente em relação às creches. Então, nós criamos também com esse objetivo. Então, isso já despertou a gente e essas mulheres também que a gente caminhava nos bairros. E na década de 90, eu acabei indo para a ALBA, ser assessora da Comissão de Direitos Humanos, que era o presidente, era um deputado Nelson Pellegrino, estadual, e aí na Comissão de Direitos Humanos, Maria Fernanda, nós recebíamos, foi na época que começou aqui em Salvador, em 90, surgindo assim muitos grupos de extermínio, e a luta também por moradia, que era a questão das comunidades que a gente já visitava antes, e aí começou o governo da época atual, começou a pressionar para retirar as pessoas de duas localidades. Uma que fica um terreno cravado dentro de uma área nobre, que é no Costa Azul, muitos prédios, mas ali no meio tinha uma ocupação, e um outro em um bairro também muito grande, Salvador, em Cajazeiras, que hoje já está tudo urbanizado, como teve também no Alto de Ondina, onde fica a residência do governador, ali também tinha uma área que eles estavam querendo expulsar, expulsaram, mas os moradores voltaram também dentro dessa realidade. Como teve outra também, Nova Constituinte, no subúrbio, que tinha uma atuação muito grande dos grupos de extermínio, e nós conseguimos também dar conta dessa realidade. E daí, com toda essa nossa caminhada, nós também conseguimos avançar. Depois que eu fui para a universidade, tudo, e nós criamos nesse bairro que eu lhe falei, o primeiro, que foi lá onde eu tive o contato mesmo da ausência de creche, nós formamos um cursinho de pré-vestibular, que nós denominamos de Coequilombo. E desse quilombo, nós atendíamos, era um cursinho pré-vestibular, atendíamos os jovens pretos, negros e brancos também da periferia, que, que não tinha acesso para estudar, para fazer um cursinho. Estudar tinha na escola pública, mas não para o cursinho. E, diante dessa realidade, nós, depois desse cursinho do Quilombo, que foi em plataforma, no subúrbio, onde nós começamos essa luta por creche, nós viemos também para um outro cursinho no centro da cidade, porque já tinha outros jovens, negros e não negros também, homens e mulheres, pedindo a gente que, como a plataforma ficava em um outro lado da cidade, quem morava em outros bairros não tinha como chegar até lá. Então, nós criamos um outro cursinho no centro da cidade, que nós chamamos 2 de Julho, e aí a gente atendia todos esses jovens. Então, com toda essa nossa dança, e com as mulheres também na minha cabeça pedindo. Aí surgiu a oportunidade da gente, não, agora você vai ter que ir, tudo aquilo que você discutiu aqui com a gente, que essas demandas nossas aqui de creche, de saneamento, de energia, de água, enfim, de tudo. A gente tem que ter alguém na Câmara, como Geracina não era mais a vereadora, não conseguiu depois se reeleger, a gente tem que ter alguém lá para fazer isso. Esse debate que você fala do orçamento, a gente precisa traduzir essa realidade nossa, creche e tudo, no orçamento. Aí a gente resistiu, mas depois a gente conseguiu firmar, eu saí candidata pela primeira vez, não me elegi, mas a gente teve uma boa votação na época, quase 3.000 votos, mas não deu para a gente chegar, porque o coeficiente é alto e tudo, mas mesmo assim, era como essas companheiras falavam comigo, essas mulheres. Olha, a gente não, quando a gente tem uma tribuna em um espaço que a gente pode fazer, ótimo. Quando a gente não tem, a gente vai continuar na luta. E nós continuamos. Aí saí pela segunda vez, aí quando chegou no momento de novo, vieram, então vamos ver uma outra. Não, vai ser você, porque você já acumulou
naquele período você já tem um nome que já é conhecido, e nós vamos agora eleger. E fizemos uma campanha assim também muito importante, fazendo um debate sobre violência contra a mulher nos bairros. Então eu ia para cada um ia para um bairro desse onde a gente tinha, onde nós encontrávamos e tinha muita demanda que as mulheres colocavam de violência. Então nós conseguimos aí nessa segunda eleição, nesse segundo momento que nós colocamos o nome à disposição, nós conseguimos o mandato. Então, aí foi isso que despertou, foi isso que inspirou essas experiências todas que nós vivemos e que ainda me inspira a estar na política. Foi esse caminhar aí. E você sabe que a gente já está no terceiro mandato, né? Então, saímos do segundo, não conseguimos também renovar o mandato, porque o nosso mandato, a gente faz um mandato muito. Quando nós estamos em um espaço desse, a gente entra pela porta dos movimentos sociais e das pessoas que continuam acreditando e acreditaram em depositar um voto de confiança. Então, os projetos, tudo que a gente apresenta, não é da cabeça da assessoria e nem nossa. A gente recebe as proposições, a gente senta e constrói coletivamente. Aí nós não nos reelegemos, até porque nós fizemos uma oposição, e começou uma vereadora de oposição muito. Não é que não era para não fazer, é porque se chegava um projeto de lei, nós apresentávamos emendas, discutíamos a depender do que se tratava o projeto, com aquela categoria. E quando a emenda não era incorporada, nós votávamos contra. A gente dizia por quê. Então, eu falei, nós não somos oposição por oposição, mas se o projeto não consegue, a gente não consegue melhorar, então nós não vamos colocar nossa digital em um projeto que não contemple tudo aquilo que nós acreditamos para a gente estar aqui. Aí saímos depois, no segundo, conseguimos nos eleger, e você, pelo seu estudo e a sua dedicação, você sabe quando a gente não se elege para a gente voltar, é mais difícil. Mas as mulheres também vieram com muita força, os homens também, mas na maioria eram as mulheres. E nós utilizamos a mesma estratégia da Lei Maria da Penha para a gente começar a fazer esses debates nos bairros onde nós podíamos ir. Então, a gente se multiplicava em um bocado, aí cada um ia para um lugar, aí conseguimos voltar de novo o mandato, e nessa vez agora nós fomos para a reeleição e saímos também da bancada do PT, a mais votada, mas fruto também deste trabalho muito coletivo e muito de está construindo com os segmentos, com os movimentos, nos bairros. Então, é isso que nos dá essa dimensão do que é estar na política, nós estamos ali, né? Eu sou professora, eu não sou vereadora, eu estou vereadora. Então, pode ser que depois eu não esteja mais, então nós temos que estar trabalhando conjuntamente para que outras mulheres, eu digo outras, porque a gente quer mais mulheres assumindo o poder, que outras mulheres consigam também chegar e dar continuidade a essa nossa trajetória. É um pouco disso aí, bem assim resumido, e pulando assim algumas coisas. Mas eu acho que respondi, né? Perfeitamente. Muito obrigada por compartilhar a sua trajetória. Eu acho muito inspiradora e queria te parabenizar por todo esse processo e por inspirar cada vez mais pessoas como eu, como vários outros estudantes por aí. Para a próxima pergunta, eu queria te perguntar qual é o maior desafio de ser uma mulher na liderança atualmente, na linha de frente, né? E como a pandemia mudou ou influenciou o seu papel como liderança. Pois é, boa pergunta, viu? Vocês foram longe mesmo. Então, para a gente, nós mulheres, sempre enfrentamos esse patriarcado que é muito perverso, né? O machismo, a misoginia, nos espaços de poder. Em outros espaços também, mas no espaço de poder é onde revela com uma dimensão gigantesca, porque nossa presença é pequena ainda nesses espaços, né? Então, a maioria de homens, e aí esses homens, o machismo está ali muito presente, e no meu caso, a gente enfrenta aqui ainda também o racismo, o machismo e o racismo, porque apesar de Salvador ser essa capital, essa Roma negra, de maioria de negros e de negras, mas na casa até tem muitos vereadores negros. Mas é como a gente diz, não basta ser mulher e não basta ser negro, você tem que assumir a sua identidade e esta pauta.
Então a gente não tem muito essa construção. Então isso também acaba tendo essa dupla opressão do machismo e do racismo. Então, nós mulheres negras precisamos o quê? De forma muito bem articulada, estar fazendo as ações coletivas junto com as entidades, com os movimentos, para que a gente possa também romper esse machismo que vem ocupando esses espaços que vem desde lá do colonialismo, do o Salvador ainda continua também uma capital escravista. Então, tudo isso a gente precisa estar superando no dia a dia. Então, essa é a dificuldade. E com a pandemia, o que mudou e o que influenciou também para que a gente pudesse cada vez mais estar levando esta pauta para dentro do espaço do legislativo e também pautando o executivo. Então, eu atualmente estou líder da oposição na Câmara. E nessa pandemia, o que nós percebemos, eu digo nós, que a gente faz um debate também muito conjunto com a bancada de oposição, que nós somos poucos. Eu senti também isso, esse fortalecimento do papel, assim, como líder, como representante da soteropolitana, dos soteropolitanos, nessa pauta também dos direitos das mulheres, que é uma pauta que a gente, dos negros, e de também do LGBTQIA+, que todos esses e essas também, e no dia a dia, a população em situação de rua, que nós fizemos assim muitas intervenções, e de tantos outros grupos também, que a gente pode denominar os grupos vulneráveis, né? Mas todos esses têm nome, têm sobrenome, têm identidade, têm CPF, né? Então, essas nossas pautas nós levamos para dentro da casa, desde um ano atrás, lá, quando iniciou a pandemia. Então, eu também, nós criamos a comissão que a Câmara não tinha, de Direitos Humanos e Democracia, Macota Valdina Pinto, e nessa comissão também a gente recebe muita, mas muita denúncia mesmo, nem só de violência, mas também nesse período agora da insegurança alimentar e nutricional, da fome, agora Salvador choveu muito ontem, dos alagamentos, então tudo que surge, a comissão é pautada por todas essas, e principalmente as mulheres, porque nós sabemos que as mulheres é quem primeiro toma a frente e assume também esse papel de estar levando e de estar buscando cada vez mais. Então, dentro dessa realidade, nós intensificamos muito a pauta dos direitos humanos. Quando a gente fala dos direitos humanos, a gente fala em todos, e como teve casos também de jovens negros, aquele que foi do caso do atacarejo, que foram assassinados. Então, isso também a comissão. E quem foi que nos procurou? A mãe e a avó. Então, sempre são as mulheres que nos pautam e que nos procuram. Então, diante da pandemia, as nossas atividades também, que foram direcionadas por esta luta e por todos esses segmentos, a população em situação de rua, nós fizemos uma atuação também muito intensa. E até hoje nós estamos cobrando do secretário, porque alugaram alguns espaços para transformar em hotéis, e a gente tem perguntado, mas depois, quando a pandemia, pós-pandemia, vai continuar, essas pessoas vão ter o medo, ou vão ter que voltar para as ruas. Então, eu me senti assim um pouco fortalecida neste período com essa pauta, porque é uma pauta que a gente sabe que com a pandemia envolve todo mundo. E eu sempre dizia para as pessoas: nós não estamos no mesmo barco, nós estamos em barco diferente, porque quem tem plano de saúde vai para o hospital, tem outro atendimento. Quem não tem, como nós, é o SUS, o Sistema Único de Saúde, que a gente tem que fortalecer, e aí a gente precisa ter essa luta para a gente fazer ecoar na casa e pressionar também a Câmara e o poder público e secretário. A gente precisa chegar, como eu digo, a gente chega de turma, porque além da gente estar na Câmara, que a gente pode fazer um projeto de lei, como fizemos alguns, projeto de indicação, tanto para o prefeito como para o governador. E se a gente chega com o movimento, nós vamos estar respaldada, porque esta luta é uma luta que nós estamos levando, porque tem uma demanda na cidade, uma demanda latente e uma desigualdade muito grande. E nós sabemos de que forma a gente pode contribuir, pegar o orçamento, mexer. Então, se o gestor público tem interesse, tem vontade, ele pode fazer. Então,
É esse machismo, esse racismo que a gente também encontra no dia a dia presente na casa, mas nesse período da pandemia, nossa ação articulada e de líder da oposição, eu senti que a gente deu uma alavancada. Perfeito. A senhora mencionou essas mulheres que vêm, tomam a liderança das famílias, muitas vezes elas têm que criar os filhos sozinhas, e a gente sabe que a pandemia teve vários impactos negativos na vida das mulheres brasileiras como um todo. Quais a senhora diria que são os maiores impactos? Pois é, a gente caminhando. Hoje mesmo de manhã eu estava em um bairro de Boa Vista, lá vendo umas encostas de denúncia que a gente recebeu das chuvas que caíram intensamente na cidade. E teve um pai que, quando ele me viu, ele veio me procurar para dizer da filha, né? Ele disse: vereador, eu estou com um problema grande em casa. Vou lhe trazer esse caso para depois eu retomar os outros. Eu falei: qual foi o seu problema que o senhor tem em casa? Aí ele disse: para além de tudo isso, da saúde e tudo, minha filha está com a questão psicológica. Então, o impacto psicológico eu posso apresentar aqui, não por esse depoimento desse senhor, mas de tudo isso que a gente. Ele disse: minha filha, ela ficou um pouco. Antes a gente não deu muita atenção, ela estava muito angustiada, e depois, agora a gente está vendo o que é que está acontecendo com ela. O impacto psicológico da pandemia de antes, que ela ficou muito em casa, e isso acabou dando essa dimensão. Então, o que a gente tem percebido o impacto maior, eu coloco como essa questão, porque quem está também trabalhando sabe da dupla jornada das mulheres, né? E para a manutenção, e como você mesmo perguntou, as mulheres chefes de família que tem que sair, e se a gente vê aqui o nosso caso da Bahia, a primeira mulher que adquiriu o Covid foi uma trabalhadora doméstica e uma mulher negra, porque a família estava fora do Brasil, chegou e ela trabalhando na casa, então foi ela a primeira que adquiriu o Covid-19. Então, para a gente ver, essas mulheres têm que sair de suas casas porque são elas, as chefas de família, que têm que garantir a sustentação de seus filhos. E aí, Maria Fernanda, pega ônibus cheios. O ônibus também é um vetor de transmissão do Covid, então já vem na atenção, como a gente tem escutado, ou a gente mora em um bairro, vai trabalhar em outro, e a gente já entra no ônibus com a tensão psicológica lá em cima. O ônibus cheio, a gente não sabe se encosta ali, sem máscara dentro do ônibus. Quando a gente vai pedir, é uma violência. Então, isso já atinge diretamente o psicológico dessas mulheres que saem também para trabalhar, deixando seus filhos e filhas em casa também. Às vezes, não tem, como a creche nesse período não funcionou, né? Então, tem que deixar com alguém, com um parente, ou com um irmão mais velho, um pouco, às vezes nem tanto, mas para já assumir essa tarefa. Então, se a gente pega também as pesquisas para a gente ver em relação a toda essa situação, não foi só no Brasil, né? Foi em todos os países, o que comprovou a saúde mental das mulheres na pandemia foi muito afetada, sendo de fato o gênero, nós mulheres, no caso, que sentiu mais esse impacto psicológico. 59% das mulheres afirmaram de que dessa ansiedade que esse pai hoje de manhã me falou da filha. E quando ela começou, ele até disse: oh, a gente pensava até que ela estava querendo chamar atenção. Então, por a maioria das pessoas não conhecer e não estar também inteirada, as pessoas que não têm essa outra, você sabe que isso aí pode gerar uma depressão, um estresse, medo, né? Medo também. Então, tudo isso leva a esse impacto psicológico das pessoas. As incertezas também do futuro, que a gente encontra muitas mulheres falando, eu não sei. E a gente viu, nós fizemos uma sessão na Câmara, que nós instituímos o Dia da Criança Negra, que foi aquele caso que aconteceu lá na África do Sul, né? E nós criamos aqui esse dia. E teve uma estudiosa da UFPA, que foi a professora e doutora Joilda, e ela trouxe para a gente dados de quantas crianças órfãs tem em Salvador. Então, não é só isso, no mundo inteiro tem muitas crianças órfãs, né? Então, isso também remete a essas mulheres, a
questão da ansiedade, da depressão, do estresse, do medo, que é demonstrar o quê? Como é que vai ser? Eu tenho uma filha, eu tenho um filho, então tudo isso sobrecarrega. Então as mulheres, para além do seu trabalho, da sobrecarga que tem de trabalho, chega em casa também, as tarefas domésticas, é o que a gente fala da divisão sexual do trabalho, não existe, né? Então ela sai de uma jornada, chega em casa, tem que também levar uma outra. Então demonstra também que na pandemia isso foi muito cruel, porque o fico em casa para as mulheres foi muito, mas muito mesmo terrível. Então por isso que as mulheres pobres, chefe de família, com filhos, só é a gente pegar que a gente vai ver perda de renda, a falta de creche nas escolas, a insegurança alimentar, a impossibilidade também de adotar medidas de distanciamento social, precarização do trabalho, aumento da violência doméstica. E quando a gente fala do distanciamento, porque às vezes muitas dessas moram em uma casa com 2 cômodos. E como é que a gente vai dizer, mantenha um distanciamento? Como é que eu vou manter o distanciamento se eu não tenho essas condições na minha casa? E o aumento também da violência doméstica. Isso foi, assim, de uma realidade muito bruta. E Salvador também muito cruel. É, em Salvador, a pesquisa mostra que 53% da população soteropolitana feminina, 44% é com quem chefia os seus lares. Então, muitas dessas mulheres, nós recebemos muita denúncia, e como fica em casa não podia, então a gente tem aqui a Ronda Maria da Penha, e nós chamamos muito a Ronda Maria da Penha em diversos bairros para ir lá, porque a mulher estava em uma situação. Às vezes mandava uma mensagem sem nem poder concluir, porque o agressor que estava do seu lado estava monitorando, mas a gente entendia, porque a gente já conhecia um pouco do histórico, né? Então a gente já começava a trabalhar toda essa realidade. E ainda agora que a gente está vivendo na pandemia com o feminicídio, né? Isso que eu considero também muito grave, é um impacto também mais grave na vida das mulheres na pandemia, é o feminicídio. Então, se a gente for pegar os dados que tem aí do monitor da violência, mostra também todos esses números para a gente. No Nordeste também cresceu, mas nem só no Nordeste, em outras regiões também. Então, é esse impacto que eu trago aqui, que eu coloco, o impacto psicológico, a ansiedade, a depressão, o estresse e o medo na vida também dessas mulheres, que é muita insegurança. É, pegando esse gancho sobre a insegurança, a gente viu que muitas pessoas, muitas mulheres perderam os seus empregos na pandemia e isso aumenta mais ainda, né, o nível de estresse e ansiedade que a senhora mesma mencionou. E agora falando um pouco sobre os projetos de lei apresentados pela senhora durante a pandemia, especialmente em referência àqueles que visam diminuir a desigualdade entre homens e mulheres no mercado de trabalho e aumentar o acesso delas ao mesmo, qual a senhora diria que é a importância de ter mais mulheres trabalhando em melhores condições, principalmente nesse contexto que nós estamos agora de pandemia? Pois é, a sua pergunta anterior já demonstra também essa questão populacional, né? E onde as mulheres estão e os impactos também do desemprego na vida dessas mulheres. O mercado de trabalho, né? O acesso que muitas delas não têm e a responsabilidade que recai sobre os seus ombros para dar conta de sustentar e, ao mesmo tempo, também, que é essa obrigação que a gente sempre faz esse debate, que é imposta pelo patriarcado, que é muito perverso, do cuidar, do promover o bem-estar, é, que recai sobre quem? Sobre as mulheres. Então, isso é esse debate que cada vez mais a gente tem colocado, mas também vem em uma outra linha também se encontrando sempre dentro dessa realidade. A taxa de desemprego, agora no período da pandemia, se a gente for pegar, a gente vai ver que aumentou apontou 8,5 milhões de mulheres que tinham deixado sua força de trabalho, de estar trabalhando, né? No terceiro trimestre de 2020, que a gente vai pegar do PNAD, porque como o IBGE não tem, mas o PNAD mostra para a gente. Então, esses dados
são dados reveladores, porque as mulheres não estão nas mesmas condições de igualdade no mercado de trabalho. E a gente pode afirmar também, Maria Fernanda, essa fotografia de Salvador, nos centros urbanos, nas periferias, por onde a gente anda, o que a gente recebe também de demanda são as mulheres negras, cuidando dos seus filhos e cuidando também dos filhos das outras mulheres. Isso também, e isso para quê? Para sobreviver, né? Que são as trabalhadoras domésticas, que têm que se virar diante dessa realidade. Então, tem uma ausência gigante de políticas públicas, de geração de renda também no município, e não é só aqui, mas aqui eu estou falando daqui. Então, Salvador, essa cidade negra que vive na informalidade. Você sabe que Salvador não tem nenhuma fábrica, né? Salvador tem é, a informalidade que tem crescido, e Salvador é uma cidade de serviços. Então, como é uma cidade de serviços, então, dentro dessa dimensão que essas mulheres se encontram, é preciso também pensar, é o que a gente tem buscado na Câmara, né? E indo para a sua pergunta, na ótica do cooperativismo, do afroempreendedorismo, que a maioria dessas mulheres são mulheres negras e tem buscado também essa saída, nesse investimento também de pequena e microempresárias nas periferias. Então, diante desse quadro, nós apresentamos alguns projetos. Um de indicação, que é porque a gente não pode apresentar tudo de projeto de lei, porque se vai criar despesa para o município, como o regimento da casa diz, onerar o erário público, não pode, porque aprova o orçamento, depois cada vereador vai aumentando. Então, quando a gente sabe que vai criar despesa, e a maioria deles sim, a gente apresenta uma indicação, mas isso já vai toda junto com o estudo dessa realidade, que é para o executivo pensar. Então, nós apresentamos um projeto de indicação para de uma política municipal de economia popular e solidária, que abarque também essas iniciativas da implementação também dentro desse cooperativismo, do afroempreendedorismo, desses investimentos. Então, muitas mulheres têm essa nos bairros populares. E como é que você vai fazer? Tem um estudo de viabilidade econômica. Então, esse projeto de indicação vai nessa direção de uma política. Porque, às vezes, tem uma mulher que está ali vendendo um picolé, fazendo um salgado para vender, já tem ali, mas ela acaba, Maria Fernanda, comprando tudo, vamos dizer assim, é o picolé, açúcar, é a energia que eu vou gastar, é o que eu vou comprar para o ingrediente. Então, ela compra isso junto com as compras da sua casa. Então, depois que ela termina de fazer isso aí, será que esse valor que ela está vendendo corresponde? Então, tem que separar. Então, cabe ao município, cada vez mais, estar empreendendo e estar fazendo estudo de viabilidade e dizer que essa mulher, ela entende de economia, mas do ponto de vista dela. Então, vai dizer assim, olha, o mercado é perverso, está aqui. Então, essa política municipal vem nessa direção, para a gente já ver quem está e como a gente potencializar, o município potencializar. Um outro também que nós apresentamos, esse é um projeto de lei, que é um programa municipal também de qualificação para o mercado de trabalho. Isso aí vai em parceria com as entidades públicas e privadas, dando ênfase para quem? Para as mulheres chefas de famílias que estão desempregadas ou em situação também precária de trabalho, porque muitas têm situação precária de trabalho. Então, se essas mulheres chefiam a sua família, que corresponde a um número alto, então o poder público também tem que pensar nessa qualificação, porque quanto mais no espaço, em um momento como a gente está vivendo ainda de pandemia, e para o pós-pandemia, se cria um programa de qualificação, é claro que essas mulheres também podem estar indo para o mercado para estar apresentando também todo esse período que ela conseguiu se qualificar ainda mais e trazendo também todas essas novas tecnologias. Se o governo não promover isso, não tem como. Um outro também que nós criamos foi um programa de lei que trata também do programa municipal da equidade salarial entre homens e mulheres, porque o projeto proíbe a desigualdade salarial por gênero, que não é para estar existindo mais, né? No âmbito da prefeitura.
e também de empresas que fazem essa licitação. Porque além de criar, a prefeitura tem, né? A gente tem incentivado o selo Loreta Valadares, que foi uma companheira também feminista e tudo, na época da ditadura, que passou por aquela situação e perdeu sua vida recentemente, que ela nos deixou. Então, é você incentivar também as empresas privadas a adotarem também por meio de incentivo, por isso que o selo traz essa reflexão, como o edital também que você vai fazer, o edital de licitação da prefeitura, você tem que proibir a desigualdade salarial entre homens e mulheres. Então, que a gente tem visto muito isso. Então, essa demanda também são demandas que nós recebemos das mulheres que colocam, a gente teve isso aqui, passamos por essa situação. E um outro também é um projeto de indicação para a prefeitura para destinar 5% das vagas das empresas que têm a sua licitação com a administração pública para as mulheres vítimas de violência doméstica. Então, esse projeto é importante, porque se o poder público já dá essa sinalização das vagas para essas empresas, no momento que da sua licitação, então a gente já sai de lá com esse avanço na política pública. E também apresentamos para o Estado, para que há um convênio também com o Cine Bahia, onde também os empregadores tenham também responsabilidade nesse sentido, tanto para o Estado como para o município, reserva de vaga para as mulheres também vítimas de violência doméstica. E apresentamos um também para a prefeitura, que essa foi em plena pandemia, esse projeto, foi um projeto que teve uma repercussão boa, porque a prefeitura já dá alguns incentivos para algumas, alguns hotéis e pousadas. No momento que a pessoa vai pagar seu ISS, seu IPTU, então já tem uns incentivos. Então, para esses hotéis e pousadas que você já tem toda essa construção da relação com os incentivos fiscais, que você também tem como acompanhar e está buscando essas mulheres, como isso acontece de forma territorialmente na nossa cidade. Então, também é importante garantir que essas mulheres sejam acolhidas, porque eles já recebem incentivo da prefeitura. Então, o mínimo que tem que fazer também é esse retorno. E um outro que já é uma realidade também no estado da Bahia, foi uma indicação nossa para o governador, que no período da pandemia, logo no início, como eu falei aqui, do Fique em Casa, então muitas mulheres ligavam para a gente dizendo que foram na delegacia da mulher, ou na delegacia também comum, que pode registrar a queixa, né? E chegando lá, tinha muitos dos agentes que estavam com Covid e não tinha como registrar a sua queixa. Então, como é que nós vamos ter dados para que a gente poder encaminhar e pressionar o governo, seja ele nas três instâncias, respeitando o Pacto Federativo? Para a gente dar conta, a gente precisa de dados, né? Então, qual é o dado? Se a pessoa não resiste à sua queixa, então vai ficar difícil a gente dizer. O gestor pode dizer, sim, onde é que você tirou esse dado? Que na delegacia não tem queixa. Então, a gente precisa que as mulheres façam o seu registro, o seu BO, boletim de ocorrência. Então, nós pedimos uma delegacia digital, porque de casa mesmo, a mulher pode fazer sua queixa, e se ela não tiver um celular com essa capacidade, ela pode pedir alguém que possa fazer, possa ligar para alguém, passar os dados e pedir que faça o registro. Então, isso também já é uma realidade e muita gente tem feito esse registro, a gente tem pedido à Secretaria de Política para as Mulheres para monitorar, para a gente poder ver, porque agora, no próximo ano, no caso do município, já tem uma peça orçamentária que chega, que é o PPA, o Plano Plurianual, que vai de 22 a 25. Então, se a gente já tem esses dados, a gente já pode chegar e apresentar aqui, ó. Nós estamos apresentando isso aqui porque isso é uma realidade. Se vocês têm dúvida, peça à Secretaria de Segurança Pública que esses dados já estão lá. E, além desses daí, nós apresentamos também emendas ao projeto do Executivo, que o Executivo também mandou, do Crédito Salvador, que era aquele valor de 270, que queria pagar em dinheiro, eu queria pagar, não sei se falei, não, bota o dinheiro na conta, foi uma emenda nossa da bancada de oposição, e que essa emenda saiu vitoriosa, que é um conjunto de
medidas também emergenciais que a prefeitura mandou, tanto para profissionais liberais e autônomos, cooperativas, associações de pequenos empreendedores, microempreendedores individuais, o MEI, e também a gente criar toda essa reserva também de 30% do crédito, do fundo de crédito emergencial que a prefeitura colocou para a gente garantir para o empreendimento de pessoas negras, para que tivesse também essa prioridade, além de garantir a paridade de gênero na distribuição deste fundo, porque o fundo tinha que respeitar isso também. Foi uma emenda da nossa bancada de oposição que nós apresentamos e nós tivemos êxito, como também 50% dos empreendimentos de mulheres negras pudessem também ter o seu respeito e a sua garantia neste momento desse fundo, porque você tem que ter critério e a política pública tem que ser pensada dessa forma. Se Salvador é essa nossa capital, essa Roma negra, então você não pode pensar de um lado só, tem que estar dentro dessa realidade. Então, o Crédito Salvador foi aprovado no mês de maio, no Legislativo, então, em plena pandemia, quando estava naquele momento ali, e nós estamos cobrando algumas dessas implementações que eu acabei de colocar para você, principalmente quando trata da mulher negra, e que ainda não foi implementado, regulamentado. E a gente tem buscado esse daí, porque o desemprego tem crescido enormemente com essa questão da economia. Então, é necessário que o poder público também toma essas medidas logo e faça essa regulamentação de um projeto de lei, que foi um projeto que veio do Executivo e nós só emendamos. É um pouco assim do que nós fizemos nesse período da pandemia na casa. Perfeito, parabéns por toda essa iniciativa. Tenho certeza que milhares de mulheres conseguiram se beneficiar dessas propostas e conseguiram ter sua vida, de certa forma, afetada positivamente pelo que a senhora projetou. E para finalizar, eu gostaria de perguntar como nós, mulheres, podemos chegar a cada vez mais posições de destaque e de liderança, e qual o papel dos cidadãos e cidadãs nesse processo. E também queria saber quais são as suas projeções nesse sentido de mulheres na liderança para o pós-pandemia. Pronto, muito bom. O que eu considero assim, em relação à sua pergunta da posição de destaque e qual o papel onde nós estamos inseridas, é as mulheres também acessarem mais posições de destaque, seja através também da educação. Por isso que eu coloco a educação como a gente tem que acreditar em girar essa chave para a educação, para indistintamente, para todas, e a gente investir também nisso, porque nós apresentamos aqui, não é relacionado ao anterior, que era a questão de você garantir creche noturna. E nós conseguimos aprovar esse projeto em todas as comissões, no plenário, o gestor anterior vetou. Então, nós fizemos uma campanha muito forte, que foi um veto machista e racista, porque a maioria das mulheres são negras. Então, o machismo e o racismo prevaleceu. Por que, é que eu estou trazendo isso? Porque não são todas essas mulheres, chefes de família e tantas outras, que não teve essa oportunidade, como você está tendo, começou a estudar na sua infância, como eu também tive. Então, não são todas que têm. Muitas não têm. Então, depende de quê? Da educação de jovens e adultos, atualmente. Por isso que eu defendo que essa chave tem que girar e tem que ser para educação. Porque se nós conseguimos, você que ainda está aí cada vez mais pesquisando, estudando, muitas não tiveram. E a gente vê esse depoimento assim, bem contundente, porque o contexto que nós vivemos dentro dessa realidade, e você como uma grande pesquisadora também da USP, e sabe e conhece dessa situação, estuda e enfatiza também que a educação, e a educação também em direitos humanos, implica de que nessa derrubada de valores, desses costumes escravocrata, que historicamente veio arraigados, ainda continua entre nós, o colonialismo também muito presente,
que é decorrente de todo esse nosso passado, que é um passado oligárquico e patriarcal, onde os homens pensam, se a gente vê as casas legislativas, todo esse formato é pensado muito só para os homens, onde as mulheres nós não teríamos acesso. Então, isso envolve, Maria Fernanda, a criação de uma nova cultura, de uma cultura que a gente signifique, que a gente consiga, com a sociedade civil, derrubar esses valores, que são valores que nós não podemos conviver com eles, dizer assim, olha, nós queremos outros, nós precisamos estar aqui. Então, ensinar esse currículo, já trazendo, e agora aproveito também para a gente fazer esse link com o centenário desse ano de Paulo Freire, né? A gente fazer trazer esse currículo e se preocupar em oferecer também a pauta dos direitos humanos, na educação, das competências também socioemocionais, o combate também a todas as formas de discriminação, o combate ao racismo, o combate à LGBTQIA+. Então, eu acredito muito nesse papel de acolher e você trabalhar constantemente com os desiguais, que eu digo, nós não podemos tratar os desiguais de forma igual, senão nós não vamos nunca fazer a reparação. Que ninguém é diferente, mas as pessoas biologicamente são desiguais e a gente precisa tratar os desiguais como desiguais. Senão nós vamos levar mais, mais de 300 anos, como foi para abolir a, a escravidão, e que a gente sabe da forma que foi, que não teve nenhuma abolição. Por isso que é importante que nós precisamos ter secretarias que não são secretarias fim, mas são meio, como da reparação, como de mulheres, LGBT, porque essas secretarias vão trabalhar de forma transversal com a educação, dizer, a gente precisa uma educação não sexista, uma educação que o machismo não prevaleça, uma educação que coloca a Lei 10.639 de 2003 na prioridade e também a 11.845, que trata dos nossos parentes indígenas também dentro dessa realidade. Então, se a gente conseguir fazer com que as coisas funcione desta forma, eu acho que a gente tem condições de mudar e de girar também essa chave. Então, a gente cada vez mais está formando, garantindo que de cidadãos e cidadãs também conscientes, que tenha essa dimensão dessa importância. A gente sabe que não é uma tarefa fácil, nunca foi, visto que, mas como a gente tem uma trajetória de princípios, é, princípios culturais, de valores e de muitas vezes o que a gente diz assim, ó, princípio nós não vamos negociar, princípio a gente busca no dia a dia, cada vez mais a gente exercer. Então eu coloco aqui como, e as projeções também para o pós-pandemia, e a gente está combatendo essa desigualdade, essas vulnerabilidades sociais, que nós vimos muito bem na pandemia, e promover também outras iniciativas, porque se nós já identificamos na pandemia, e muita gente comenta, não, com a pandemia a gente vai ver uma outra realidade, mas isso aí tem que ser de verdade, a gente tem que buscar possibilitar que as mulheres, que o povo negro, que todos esses destaques de liderança tenha essa dimensão e essa centralidade das políticas públicas, porque senão como é que nós vamos projetar o pós-pandemia nessa situação que o Brasil está de inflação alta, de desemprego, cada vez mais assolando, e isso recai muito sobre nós mulheres. Então, são as mulheres que são essas protagonistas e que têm que estar também nessa centralidade. Nós somos maiorias, numericamente, mas quando a gente vai buscar no espaço de poder, nos espaços de decisão, no judiciário, no legislativo, onde quer que seja, nós não estamos nessa posição de maioria também nesses espaços. Então, e nós vimos também, na pandemia, a importância das mulheres em cada momento, ainda continua trazendo, fiscalizando, denunciando,
nesse período da pandemia, e isso nos ajudou. Hoje se tem algumas dessas leis, é porque nós sabemos da importância que as mulheres sentiam a dor e sabe do peso e vai ou senta em uma roda com outras e a partir dali toma coragem coletivamente e leva adiante. Ou é o que eu digo, tem muitas das nossas pautas, se fosse pauta dos homens, nós não sabíamos que isso já estava ano-luz implementado e com orçamento. Mas essas pautas, que são as pautas prioritárias nossas, a gente continua lutando, bota no orçamento, mas temos que continuar insistindo e buscando também os órgãos de controle. Até também essas projeções para o pós-pandemia, que a gente buscar Ministério Público, Defensoria, e dizer, olha, essa realidade nós já denunciamos lá atrás. Por isso que eu sempre digo, quando alguém me procura, eu digo, não, vamos fazer uma representação, vamos encaminhar para o Ministério Público, tudo isso são dados. E depois a gente tem como dizer, olha, nós denunciamos lá em pleno auge da pandemia e continuamos denunciando. Então, agora, no pós-pandemia, não dá para a gente aceitar que continue desta mesma forma. Então, eu acho que a capacidade que tem de síntese, de escuta, de buscar as saídas coletivas, que as mulheres no dia a dia forjam na sua trajetória, nos espaços onde estão, eu acho que é que a gente tem que levar para, eu espero que passe logo e que a gente tenha condições de dar essa virada de chave e colocando também cada vez mais as mulheres nessa centralidade. E aí, no caso também de vocês que estão nesse espaço importante, isso coloca para a gente o quê? Se a gente tem na academia parceiras, aliadas, que está também lá formulando e nos ajudando, isso diz o quê? Porque uma projeção dessa é de vocês, como estudiosa, pesquisadora, que mostra para a gente, então a gente vai dizer, a gente pode publicizar, dizer, olha aqui, ó, o poder público, isso já está aqui, está na universidade, o papel da universidade também é nos ajudar, é a gente quebrar esses muros e dizer, não tem que ter muros, como Anísio Teixeira nos ensinou, a escola tem que estar aberta para todas e todos, e o conhecimento tem que ser para fora dos muros, e a gente só vai conseguir dar conta no parlamento da gente alterar as leis, da gente mudar essa realidade, como nós já tivemos alguma em relação à violência, com a Lei Maria da Penha e tantas outras, se nós também andarmos lado a lado, ombreada com as pesquisas, com os dados, que é de fundamental importância para a gente dizer, nós vamos virar, a educação é importante, mas a universidade está aqui com a gente, produzindo também os seus conhecimentos e nos ajudando diante desse momento difícil e no pós-pandemia também. Então, acho que é isso. Perfeitamente. Mais uma vez, eu queria agradecer a senhora por nos ceder o seu tempo para inspirar mais mulheres e mais estudantes, para que a gente possa alcançar esses lugares de lideranças em todas as frentes, seja na ciência, na política, na mídia, em todos os lugares. Muito obrigada por todo o seu trabalho para garantir o acesso de mais mulheres no mercado de trabalho e garantir que os direitos sejam finalmente igualizados, né, como as pessoas merecem. Pronto, eu lhe agradeço também, fico aqui à disposição, que você precisar, se a gente mandar o projeto, se não tiver alguma dificuldade, pode nos pautar, que é um prazer a gente estar encaminhando e cada vez mais a gente que também vai servir, se vocês publicando, isso serve também para outras vereadoras em outros estados, se não acessou o site da Câmara e não encontrou, então vai dizer, eu posso também, a partir daí, ver um projeto como esse, colocar aqui dentro da realidade do município onde eu estou. Então, só tenho também ali a agradecer e me coloco assim inteiramente à disposição.